Parte 3 da avaliação trimestral do terceiro ano. Uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. Custou R$ 900. Foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu a 400 vezes o valor unitário de cada caneta. Quanto custou uma caneta das canetas nessa compra? Então, se 900 correspondeu a 400, valor, né, 400 vezes o valor unitário, então é 900 dividido por 400, para você descobrir qual é o valor de 1. Quando você tem zeros, você pode cortar. Então, eu tenho 2 zeros, eu vou cortar os 2 zeros. Se eu tivesse só 1, eu cortava só 1. Então, como eu tenho 2, eu corto os 2. Então, praticamente vai ser 9 dividido por 4. Então, 2 vezes 4, 8, sobra 1. Não tem mais número para descer, então eu coloco vírgula, coloco um 0. Então, 2 novamente, que dá 8. Sobra 2. Como eu já tinha colocado a vírgula, é só acrescentar o 0. 5 vezes 4, 20. Então, deu 0. Então, o valor de cada um é 2,25. Um modelo de processador de computador é fabricado e a distância entre os transistores, a distância é 14 nanômetros. 1 mili é 10 a menos 3. 1 micro é 10 a 6. 1 nano é 10 a menos 9. Então, a resposta é 14 vezes 10 a menos 9 metros. Letra D. Próxima questão. Um gráfico de função onde a função está dentro dos números reais, onde f de x é 5 exponencial 5 elevado a x sobre 2 mais 1. Então, nós vamos eliminar alguns. Como é exponencial, então a gente já corta isso aqui, porque isso aqui é função de reta, tá? Então, nós já cortamos esses dois. É uma função exponencial positiva. Então, é uma função crescente. O que é crescente? Ela começa num ponto e sempre vai crescendo. Aqui, ela começa aqui e vai descendo. Então, não é essa. A letra E não é, porque esse gráfico representa uma função logarítmica. Então, também não é. Nos resta a primeira questão, a primeira figura. Caso ache que não pode ser essa questão, é só fazer a conta. Como assim? Olha só. X é menos 2, então a resposta tem que dar 1. Então,
5 menos 2 dividido por 2 mais 1. Então, aqui vai dar 1. Negativo. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar 5 elevado a 0. Cinco elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui, o x valia menos 2, deu como resultado y igual a 1. Caso queira testar, aqui, ó, aqui o y é 5 e o x é 0. X é igual a 0, né? Porque o ponto é esse aqui, ó. Então, se x é igual a 0, x sobre 2 mais 1 é 0 sobre 2 mais 1. 0 dividido por 2 é 0. 0 mais 1 dá 1. Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. E qual que é a resposta daqui? 5. Então, x0, y5. Ó, y5. Então, bateu este ponto e bateu este ponto. Se eu substituir os valores, dá certinho. Então, a resposta certa é a letra A. Próxima questão. Reinaldo está fazendo um pingente que terá 3 maneiras diferentes para fazê-lo. Reinaldo utilizou 2 círculos, um com o dobro do raio do outro, e os posicionou sobre o outro, alinhando-se pelo contorno. Em seguida, irá fazer um corte e fixar a pedra. A figura abaixo representa os círculos P e R da maneira que foram posicionados e a linha tracejada onde Reinaldo fará o corte. Então, vamos à pergunta. Para representar a pedra que será fixada, né, neste pingente, Reinaldo precisa saber qual a medida do ângulo M, R, N. Então, vai ser esse ângulo aqui, ó. Sendo R um ponto no contorno do círculo P. Tá. Círculo P e o R tá aqui, tá. Qual a medida do ângulo que Reinaldo precisa saber para preparar esta pedra? Então é o seguinte, gente. O ângulo que a gente quer, né, como foi falado, é o ângulo R. Por definição, quando o ângulo está nessa posição e tem esse outro ângulo aqui que faz centro com o círculo, este ângulo é metade do outro. Então, o ângulo MRN, ele é metade de 80 graus. Então, vai dar 40. Então, a nossa resposta é a letra B. Na questão, um produtor rural começou uma lavoura de café na primeira semana após o plantio. Sua plantação foi atingida por uma praga, de maneira que 10 mudas adoeceram. Na segunda semana, 20,
na terceira 40, assim sucessivamente em progressão geométrica, até que na 10ª semana sua plantação foi totalmente tomada pela praga. De acordo com essas informações, quantas mudas de café foram detectadas com a doença na 10ª semana após o plantio? Então, a progressão geométrica. Nós vamos fazer um somatório na progressão geométrica. A1 é o nosso elemento inicial da progressão, que ele começou com 10 mudas. Q é a nossa razão ali sempre está dobrando. E N é o número de semanas que a gente está querendo descobrir. A fórmula é SN, onde N é o número da semana que você está querendo, da posição, valor inicial, razão, número da posição e razão novamente. Então, S10 é igual um valor inicial que é 10, vezes 2, que é a nossa razão, N é 10, menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 10, que é 2 vezes 2, 10 vezes, dá 1024, menos 1, que dá 1023. Aqui é 1, então esse 1 desaparece. Então, 10 vezes 1023 dá 10.230. Então, a nossa resposta é a letra D, 10.230. Próxima questão. Observe a operação no quadro abaixo. O valor dessa operação é um número compreendido entre os números inteiros. Então, o que a gente sabe? Qual que é o número mais próximo que a gente pensa aqui? É o 100. Então, raiz de 100 todo mundo sabe que é 10. Ok. Qual que é o 9? 9 vezes 9 dá 81. Então, raiz de 81 é 9. 98 vai estar entre o 9 e o 10. Então, nossa resposta é aqui, ó, 9 e 10. Treliças são elementos estruturais comumente utilizados na construção civil. Joaquim está construindo um galpão em um sítio e fez esboço abaixo para fabricar em ferro uma dessas treliças. Treliça, essa estrutura aqui, quantos metros deverá ter a escora dessa treliça? Então, treliça, esse triângulo grandão, a escora, essas partezinhas aqui escrito escora. Aqui é o seguinte, nós temos este lado igual a 4, este lado 3,2 e a altura 2,4. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu vou chamar este triângulo aqui, aonde a altura é 2,4 e a base é 3,2. Vou chamar de A1. Então, nós sabemos que a área do triângulo é base vezes altura. Então, o primeiro triângulo, A1, 3,2, 2,4 dividido por 2. Essa é a nossa primeira área. Certo.
Só que eu posso calcular essa área de outra forma. Eu posso chamar esta distância aqui, ó, de base, e posso chamar esta altura aqui de H, que é a altura do meu triângulo. Então, vou chamar a escora de x. Então, seria, qual que é essa distância B aqui? Seria 4. 4 vezes, qual que é a altura? A altura seria esse H aqui, que é o x, dividido por 2, que seria a minha área 2. Então, a primeira área, que eu tinha a altura 2,4 e a base 3,2. E calculando a mesma área, só que numa posição diferente, eu tenho 4, que seria a minha base, e x, que seria a encosta da treliça, que eu estou chamando de x dividido por 2, ela seria a altura. Com base nisso, eu sei que esta área tem que ser igual a esta área, porque é a área do mesmo elemento, da mesma figura. Com base nisso, é só fazer as contas, olha. 3,2 vezes 2,4 dá 7,68 dividido por 2, igual a 4x dividido por 2 dá 2x. Multiplico cruzado, então fica 7,68 igual a 2 vezes 2, 4. Então, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 7,68 dividido por 4. Dá 1,92. Então, a escora tem 1,92, é a nossa letra A. Observe o 22. Observe o gráfico da equação linear do primeiro grau, com duas incógnitas apresentados abaixo. Represente a equação, a representação algébrica dessa equação é: nós sabemos que a fórmula de uma reta é AX mais B, né? Seria Y, né? Nós sabemos que o nosso A, que é o coeficiente angular, A é igual a variação de Y dividido pela variação de X. Se eu considerar isso aqui como final, isso aqui como inicial, então esse ponto aqui é 0, 6. E esse ponto aqui é menos 3, 0. Então, vai ser final menos inicial. Este é o final, este é o inicial. De y. Agora vamos o de x. Quem é o final? 0. Menos. Quem é o inicial? Menos 3. Então, vai dar 6 6 menos com menos dá mais.
que vai dar 2. Então, nós sabemos que o nosso y é 2x. Tá faltando b. Aí, o que que eu faço? Eu posso substituir. Se... Deixa eu apagar tudo. Se o meu ponto aqui é 0 e 6, eu posso substituir. Y é 6. X é 0. Então, se eu tenho y a x mais b, é só trocar, ó. 6, que é o y, igual, quanto que eu achei o a? 2, vezes, quanto que é o x? 0, mais b. Aqui vai dar 0, então vai ficar b igual a 6. Então, a minha expressão é y igual a 2x mais 6. Então, qual que é a resposta? Vamos olhar aqui. Aqui, ó, 2x mais 6. Letra E.